Olá, o canal Outro Livro conversa hoje com a Rafaela Tavares Kawasaki. A conversa será sobre o romance Peixes de Aquário, publicado pela editora Urutau no ano de 2021. O livro foi finalista do Prêmio Mix Literário. E a Rafaela é escritora e jornalista, nasceu em Araçatuba, no Noroeste Paulista, em 1987. Hoje vive em Curitiba, onde atua artisticamente. E, além de Peixes de Aquário, Rafaela é autora de Enterrando Gatos, publicado pela editora Patuá, em 2019. Foi finalista do Prêmio Mix Literário. Ela é formada em comunicação social pelo Centro Universitário Toledo de Araçatuba, foi finalista do Prêmio Santander Jovem Jornalista, do Jornal Estado de São Paulo, em 2014, e, como muitos de seus personagens, foi imigrante, porque cresceu no Japão, onde passou 12 anos. Seja bem-vinda, Rafaela. É um prazer poder conversar com você sobre o seu romance. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Ana. Olá, Ricardo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e conversar sobre o romance, sobre literatura e bater um papo de uma forma geral. Legal. Rafaela, eu vou começar perguntando para você sobre a memória do projeto e da escrita desse romance. Ele é relativamente extenso, né? Tem ali cerca de 250 páginas bom, só para situar, né, os nossos espectadores aqui, o enredo narra a história da diáspora de uma família japonesa, né, que vem de navio para o Brasil ali no início dos anos 40 e se estabelece no interior de São Paulo, né, trabalhando com algodão. E o romance fala dessa acolhida no Brasil, tem, né, momentos em que fala da hostilidade para com os brasileiros. Diga lá, Isso. Ricardo. Não, eu só queria falar assim que, antes da Rafaela responder a essa questão, nós partimos desse pressuposto do romance situado no passado, mas você também fez uma sinopse desse seu livro, muito legal, muito bom de ser lido, assim, e você escreveu a partir do presente. Eu vou até ler o trechinho aqui que você postou no Facebook no fim de dezembro ali. Sempre que tento resumir Peixes de Aquário, escorrego. Não sei por onde começo, o que revelo, o que escondo. Então resolvi fazer o exercício de escrever uma sinopse convidativa para contar quando alguém me perguntar, que é: o reencontro das irmãs Kaede, Aiko e o Kiko Fujikawa é afogado por um temporal. As três, um filho e uma neta, se tornam reféns da enchente, isolados em um sobrado. Durante a convivência prolongada e forçada, as memórias se dilatam. Na década de 1940, os Fujikawa eram imigrantes em uma colônia no noroeste paulista. O luto pela morte da mãe e o silenciamento do período de repressão aos japoneses se infiltram em suas vidas, causando transbordamentos e incêndios que atravessam décadas. A sobrevivência da família agora depende de que, em meio à inundação que cerca o sobrado, as irmãs desfaçam os emaranhados de rancores, culpas, afetos e palavras caladas. Então, acho que a questão vai um pouco nisso que a Ana já começou, né, a discutir contigo, para você buscar um pouco a memória do projeto e como é que você pensou, principalmente, a pesquisa histórica e esses dois tempos, que, né, podem ser ambos veículos para descrever o seu romance, né? Isso. É engraçado, né, que essa primeira pergunta envolva a expressão memória, que, de certa forma, é uma obsessão literária ou na vida mesmo minha, né? E esse recurso de trabalhar a história em dois momentos históricos diferentes traz essa oportunidade, né, de lidar com os efeitos e, às vezes, a perda, as
fantasias que se misturam, né, as memórias dos personagens. O Peixes de Aquário, ele começou, na verdade, de duas vontades. Eu tinha uma história menor em que eu ia tratar de luto, mas, ao mesmo tempo, eu também queria muito falar sobre imigração, sem partir de algo de autoficção, né, sem falar de algo muito próximo da minha vivência como decasteg, né, como imigrante que saiu do Brasil para ir para o Japão. E uma alternativa foi falar de uma família que passasse por uma trajetória contrária, né? Que viesse do Japão e se estabelecesse no Brasil. E pesquisando sobre a imigração, eu percebi que o período, né, da década de 40 era um período que, para mim, se tornou inevitável abordar ele, por ter sido um momento bastante turbulento para os imigrantes japoneses e para a relação deles com o Brasil. Foi um período, né, da Segunda Guerra, principalmente no momento em que Brasil e Japão estavam em lados opostos na guerra, os imigrantes começaram a sofrer algumas restrições, represálias, opressões mesmo, e isso também trouxe uma oportunidade de falar sobre silenciamentos, sobre como esses silenciamentos e polarizações mexem com a identidade de pessoas, né? Nessa fase do passado dos personagens, eles são, em sua maioria, adolescentes e crianças, então eu queria também mostrar como a imigração mexeu com a construção da identidade deles e a relação deles, principalmente nesse momento que era um momento conflituoso. E aí, a escrita ela envolveu esse desenvolvimento dessas duas ideias, nessa conjunção dessas duas ideias, o desenvolvimento de personagens também é um outro interesse bastante forte para mim, na escrita e na leitura mesmo. E como era inevitável, né, já que o romance teria esse aspecto de romance histórico, eu também fiz pesquisa a partir de artigos, de revistas que estavam presentes em acervos da internet. E o livro ele foi escrito em um momento em que eu estava me mudando de Araçatuba para cá. E foi uma sorte também para essa parte da pesquisa, porque a Biblioteca Pública do Paraná, aqui em Curitiba, tem um acervo bem legal em relação aos imigrantes, falando não só dessas questões da opressão durante a Segunda Guerra Mundial, mas também livros que traziam como é que era o dia a dia deles, como é que eles se alimentavam, como era a configuração das habitações, como é que era a relação entre eles. E eu queria também trazer bastante isso, né? Falar de imigrantes, mas não esquecer que eles não seriam estereótipos de imigrantes, a ideia era que aqueles personagens eles fossem humanos, eles tivessem cada um suas complexidades, suas paixões, medos, arrependimentos. Então, pelo menos o começo da escrita partiu disso, e depois envolveu muita reescrita, muita releitura, edição, que a reescrita também é um processo que eu gosto bastante na composição de histórias. Você quer fazer pergunta? Não, eu só queria completar e te perguntar assim, como é que foi a sua rotina de escrita mesmo, e quanto tempo você levou para terminar esse romance. E também, se você puder nos contar como é que foi a transição, né, do seu livro de contos, que é esse daqui, a gente tem aqui, o Enterrando Gatos, né, para o Peixes de Aquário, que a gente está com ele aqui e está falando dele hoje. Então, seria isso. Ah, certinho, então. Bom, contando até o período em que, depois de eu ter enviado o livro para uma chamada da Urutau, né, para escritores residentes do Paraná, o livro ele não morre quando você manda o original, né, ele não está pronto, aliás. Envolve também conversa com a editora, com a pessoa que faz a revisão, para chegar em algumas soluções, né? Então, foi mais de 2 anos trabalhando nesse livro, desde a ideia inicial, né, dos primeiros capítulos, dos primeiros rascunhos com os personagens. Falando da transição do Enterrando Gatos para o Peixes de Aquário, essa ideia que eu comentei, né, que eu queria tratar de luto, era inicialmente um conto que ele quase entrou no Enterrando Gatos e que ele já chamava Peixes de Aquário. Ele não envolvia uma família de imigrantes, envolvia uma família que vivia um período pós-perda. E acho que
essa transição foi marcada bem por essa expansão mesmo dessa história e de organizar a escrita para algo mais extenso, né? Mas o conto ele tem seu grau de dificuldade, né, de composição, porque precisa ser condensado ali um conflito e muitas questões dos personagens, mas o romance ele é mais extenso, né? Ele precisa de uma elaboração e de uma estruturação de capítulos. Então, eu tive essas duas experiências, né? Os dois são os únicos livros que eu finalizei e publiquei até agora. Então, teve esse contraste, né, entre o trabalho do conto, em que você se desloca de uma história bem diferente para outra, e do romance, né, em que você convive não só com a história, mas com aqueles personagens mesmo. Você cria até um vínculo de afeto por eles, e às vezes que vai um pouco além disso, né, porque como você vai escrever conflitos, às vezes parte do escritor deixar esse afeto de lado para partir, não sei se um sadismo, mas você vai trazer dificuldades para aqueles personagens, né? Vai trazer as angústias deles. Então foi um pouco assim. Pois é, agora ouvindo você falar, uma das questões que apareceram bastante para mim foi essa relação, e que faz todo sentido com o título do romance, né? Lá pela metade da narrativa tem um determinado momento que as personagens começam a refletir sobre ser um peixe de aquário, né? Como é que foi a construção dessa tensão permanente e uma relação, de certa forma, angustiada entre as personagens, enquanto personagens individuais, interagindo com esse sentido de família, sentido de comunidade que é tão forte, né, na cultura japonesa, né, e que tem, por um lado, um aspecto opressor, como fica bem marcado naquele trecho em que a personagem descreve todos os afazeres que ela tem que fazer. Eu achei aquele ponto, assim, me chamou muita atenção, né? Mas, ao mesmo tempo, esse afeto, né, que não morre nunca, e você vê sempre essas personagens juntas, né? Sim. Na segunda parte, né, assim, não sei se dá para chamar segunda parte, porque os dois tempos eles acabam se alternando no livro, mas os personagens eles estão em uma situação extrema dessa quase imposição de uma convivência entre família, né, que vem dessa comparação, né, dessa metáfora com os peixes de aquário. Quando você pensa em família, você tem essa proximidade, você tem o convívio, mas ao mesmo tempo é um convívio que você não teve escolha, né? Você nasceu e cresceu naquela família, com pessoas que não são as pessoas que talvez você tenha escolhido participar dessa convivência. Então, o livro ele reflete bastante isso, e fora esse momento em que as personagens elas estão quase em um cárcere privado por conta de uma enchente, né? E tem que conviver uma com as outras. Tem a questão deles serem imigrantes. O imigrante ele acaba vendo, até pela minha experiência quando eu morei no Japão e de outras famílias, parece que se condensa essa proximidade entre pais e filhos, entre irmãos. Você acaba convivendo mais entre si do que com outras famílias. Então, esse conceito, essa experiência, né, de ser um peixe de aquário, essa condição, ela acaba sendo bem forte para essa família, né? E aí, como você comentou, tem algumas particularidades da configuração familiar japonesa, ainda mais naquela época, né? E me chamou bastante atenção durante a pesquisa a sobrecarga das mulheres e das meninas da família, né? Que elas trabalhavam no campo, porque os japoneses, quando eles se estabeleceram aqui, em grande parte, eles trabalhavam na cafeicultura, na cultura do algodão, depois a cultura da seda também, entre outros. Então, tinha essa rotina, que é uma rotina árdua no campo, mas elas também tinham responsabilidades com as pessoas de casa, como cuidadoras, e também responsabilidade com os cuidados da casa em geral, né?
E no caso da Kaede, né, que é uma das protagonistas, isso acaba se tornando mais forte, porque ela é a irmã mais velha, em uma família em que vive a perda da mãe. Então, ela se sente, né, sufocada por todo esse peso, ao mesmo tempo que ela tem carinho pelos irmãos, é algo em que ela é bastante jovem e está sendo afundada por todas essas responsabilidades, e nesse momento que você fala, isso atinge um ápice, né? E aí eu tentei trazer isso na construção desse capítulo, com frases curtas e verbos bem diretos, porque aquilo se torna mecânico para ela, né? Vai lá, Ricardo. Ô, Rafaela, de repente você poderia ler o começo do livro para a gente, que coloca a situação no presente, né, justamente, e que introduz essa situação desses peixes no aquário, né, que lá no meio do livro vem a referência à personagem observando o aquário, né, os peixes beta ali, mas tem esse começo que traz, inclusive, uma ideia, eu acho, muito forte do seu livro, que é um realismo meio enevoado, assim, né? Eu estava comparando com o seu livro de contos, e no seu livro de contos o realismo é bem claro, né? As situações são bem diretas e se resolvem, mas no romance assim a gente sente eu senti uma certa dificuldade no início, depois a coisa foi se aclarando, a gente vai conhecendo as personagens, né? Eu acho que essa sedução dessa dificuldade mesmo é, me atraiu muito no seu livro. Então, se você pudesse ler esse começo para a gente, para quem está assistindo aqui, né, ter uma ideia do, da tua linguagem, né, desse enredo também, por favor. Certinho. Vou ler, então. O nome do capítulo é Dilúvio. Aquele não era o primeiro dilúvio a que Nina Midori assistia ao lado da avó Aiko. Muito antes do cerco da chuva ao sobrado, onde as duas estão presas, observaram juntas os arcos da velha ponte da cidade em que moram serem tragados pelas águas da barragem. Qualquer pretexto de passeio a municípios vizinhos transcorria em um desvio para a região do rio, só para que pudessem espiar a inundação sintética, germinada pelos engenheiros, avançar um pouco mais a cada tarde. Tudo começou em um agosto que, desde a inundação completa, já contava com mais 3 anos de desbotamento nas fotografias. As semanas correram feito uma ciranda de crianças com pressa e pararam no fim de outubro. Restava apenas a crista daquela curva, o topo da estrutura de 20 metros de aço e concreto erguida sobre o Tietê. A ponte Novo Oriente desapareceu junto com a antiga estação ferroviária abaixo das águas. Os trilhos estavam abandonados quando a cheia os atingiu. Foram atravessados por um tumulto de trens em outras décadas. Agora, apenas os mergulhadores os cruzam. Nina assistiu à elevação das águas com a respiração ansiosa. Perto dali, a usina hidrelétrica, razão do alagamento, começaria a funcionar enfim. Talvez a cidade crescesse e ganhasse novos moradores. Ao menos veria novos rostos diferentes pelas ruas. Ela ansiava por mudanças que não fossem despedidas de amigos e parentes, atrás de um futuro mais amplo, como os próprios pais fizeram quando subiram no avião para o Japão, como colegas fizeram ao sentir a cidade pequena demais para eles. A expansão das águas deu origem a um grande espelho que replicava as cores do céu, fosse o rosa alaranjado do fim de tarde ou o tom safira das manhãs. Mesmo depois de anos, Nina saboreia a paisagem quando passeia com o cadete pelas estradas. Os pescadores se tornaram mais numerosos. O navegar lento de seus barquinhos preenche quem espia com um calor aconchegante. Só não a avó. Os olhos dela, já diminuídos pelas rugas, foram anuviados por uma sombra após o alagamento. O terreno que um dia acomodou a lavoura de algodão e a casa dos bisavós de Nina também foi varrido pela cheia, a avó contou. Coava café, cercada por um hálito de quentura e suspiros, enquanto falava. Já não existe mais nada, né? É o começo do livro. Uhum.
exatamente. E começa tem a gente sabe que tem uma tensão ali acontecendo, mas você não tem ainda certeza exatamente qual é a natureza dela, né, que vai aparecendo. Me chamou muito a atenção essa composição narrativa que eu até qualifiquei aqui como esmerada, porque você tem, dá para ver assim o desenrolar, né, do romance a partir desse início, conforme o Ricardo pontuou, marcado pelas sensações, tem os cheiros, os sons, né, os sabores, as texturas, né, e que vai lentamente mostrando o íntimo de cada uma dessas personagens que vão interagindo, né, a especificidade de cada uma delas dentro desse conjunto. E eu anotei aqui também que é uma obra mosaico, porque ela se monta a partir dessas pequenas cenas, né, desse conjunto de pequenos acontecimentos ali que vão se montando, e especialmente a intromissão, vamos dizer assim, desse caderno de notas, desse pequeno diário da Aiko, né? Que mais tarde também vai ter um papel ali, vai se transformar em praticamente uma arma, né? Então existe essa como é que foi construir essa sobreposição dos narradores e inserir essa temática da escrita feminina também, né? Dessa escrita íntima. Sim. Não sei se vem da experiência anterior, se é uma experiência de conto, trazer essa narrativa que acaba sendo até fragmentada, né, com óticas diferentes de personagens, ao mesmo tempo que é algo que eu gosto no trabalho de alguns autores, né, principalmente para tratar da questão familiar, como o William Faulkner faz em alguns dos romances deles, né, deslocar cada capítulo na ótica de um personagem. Então, até para trazer, né, essa imersão no íntimo de cada personagem, por mais que o livro, a minha intenção não era escrever ele em primeira pessoa, né, mas numa terceira pessoa que provocasse esse mergulho no psicológico deles mesmo, eu senti a necessidade de alternar acontecimentos na ótica de cada um desses irmãos, e às vezes alguma outra pessoa, mas principalmente os irmãos. E no meio disso tem os cadernos, né, da Aiko, como você falou. Eu acho que nesse ponto eu emprestei um pouco para a Aiko de uma experiência minha enquanto adolescente e imigrante, porque eu acabava vivendo uma boa parte bastante sozinha, né, tirando a minha família. Tinha momentos em que, enquanto eu morava no Japão, não convivia com outras pessoas da minha idade, brasileiros, né, convivia com os japoneses, mas é diferente, principalmente levando em conta que eu não estudava em escola japonesa, não era uma convivência muito próxima. Então, uma forma de lidar com a solidão era a escrita, era escrever sobre o que estava acontecendo na minha vida. Então, acabei emprestando isso um pouco para a Aiko, como uma forma também de revelar algumas coisas sobre algumas grandes revelações que vão surgindo depois no livro, né? E teve momentos em que eu pensei em começar o livro a partir dos diários dela e depois deslocar em outras coisas, mas na reescrita essa estrutura foi mudando e eles foram mais para o meio mesmo. E eles também são uma forma de tratar da memória, né? Contrapor a memória daquela pessoa que ela já está em idade avançada, ela está com alguns indícios de uma demência, de esquecimentos, então ela tem alguns fragmentos de memória que às vezes são mais fortes até do que o presente, e ela tem também a memória concretizada na escrita daqueles diários que foram conservados, né? Certo. E, é, e a feminilidade, as personagens e esse núcleo feminino. As personagens masculinas elas estão deslocadas para uns lugares que são, vamos dizer, mais secundários, né? Ao final me parece que a personagem do pai também aparece falando, né?
que é essa opção de centrar nesse núcleo de mulheres, exatamente? Quando eu comecei a ler com bastante afinco, né, quando eu já era adolescente no Japão, eu comecei primeiro por obras de literatura fantástica infanto-juvenil, mas logo eu gostei tanto de leitura que eu quis experimentar outras coisas e, como geralmente acontece, até por uma questão de acesso, o que eu li foram obras do cânone ocidental, principalmente, muitas vezes escritas por homens, e às vezes até pela vivência deles. Tem, é claro, grandes obras escritas por homens com personagens mulheres maravilhosas, né, como Madame Bovary, Ana Karenina, entre outras, mas era muito mais comum que as obras, inclusive que eu gostava muito, elas tivessem uma predominância de personagens homens, e eles eram tão bem escritos que eu, sendo uma menina, eu sentia empatia por aquela vivência desses personagens homens, né? E conforme o tempo foi passando, fui experimentando outras coisas e principalmente vindo aqui para Curitiba, participando do clube de leituras, que tem uma iniciativa maravilhosa, que é o Leia Mulheres. Fui tendo mais contato, né, com autoras. Acho que até hoje em dia a minha estante ela é bem equilibrada, ou talvez até tenha mais autoras do que autores. E essas duas coisas foram alimentando essa vontade de trazer para quem fosse ler essa história na visão de mulheres, né? Tenho também quando a gente fala sobre obras que são consideradas universais, às vezes elas se passam em campos de guerra, elas se passam longe da casa, do ambiente doméstico, como se o épico só estivesse para fora da casa, em lugares que, em outros tempos, eles eram mais associados não a mulheres, né? E o doméstico sempre bastante associado à mulher. E eu queria trazer esse épico para o doméstico também, e pensando nessa década de 40, né, que era um lugar que estava mais concentrado na vida das mulheres, né? E também as personagens, elas também foram se fortalecendo conforme eu desenvolvia elas, e acabava que eu tinha mais interesse, né, principalmente pela Kaede e a Aiko, que são as mais presentes, mas também pela Yukiko, a Chiyo, que são as outras irmãs. Então, acho que essa feminilidade é consequência disso. E também, assim, apesar de eu emprestar algumas características para os personagens, inclusive para os personagens homens, nenhuma personagem, eu posso dizer que seria um alter ego meu. Mas a minha vivência, a minha experiência de amadurecimento é de alguém que partiu de menina para mulher. Então, acho que isso também ajuda, né, na hora de escrever a psicologia e o amadurecimento dessas personagens. Eu estava pensando uma coisa, Rafaela, que é o seguinte: esse teu procedimento, no fim das contas, ele vai contra o que a gente se acostumou a ver, que a representação dos asiáticos na literatura brasileira quase que dentro de uma perspectiva orientalista, né, assim, que trabalha com o preconceito, com o exotismo. Me ocorreu aqui, por exemplo, tem um livro que é escrito a várias mãos, do finalzinho da década de 30, que é Brandão, Entre o Mar e o Amor. Tem o Jorge Amado, tem uma série de autores ali, e tem uma personagem central, assim, que atravessa o livro, e é totalmente o exotismo que está em cena. O livro do Valêncio Xavier também, né, o mistério da prostituta japonesa também, que vai para esse lado, né, eu diria. Então, o seu romance tem essa qualidade, inclusive, de rever, né, de reverter esse tipo de representação. Mas que não é muito comum ainda, né? Até queria te perguntar a esse respeito o seguinte: o professor Oscar Nakazato, né? Ele fez a pesquisa buscando, né? Essas personagens asiáticas na literatura brasileira e japonesas, principalmente, não encontrou quase nada, né? Ou seja, haveria assim talvez pouca autorrepresentação, né, de descendentes de japoneses no Brasil sobre a sua própria nacionalidade e etnia.
O que você pensa a esse respeito, assim? Às vezes eu acho que, assim, numericamente, talvez tenha menos autores amarelos ativos no Brasil em relação a outras etnias, até por ser os descendentes japoneses, eles serem menos numerosos do que talvez outros pessoas que estão ligadas a outras culturas. E, de repente, também, apesar de haver um esforço de alguns autores e autoras, talvez o espaço acaba não sendo tão grande, né, de difusão desses trabalhos. Eu consigo pensar na Lúcia Hiratsuka, a Laura Hasegawa, que elas trazem também bastante representações fortes e que vão além do exótico, né, de autorrepresentação. Eu também tinha essa preocupação, né, que a história ela pudesse ser próxima de todas as pessoas, que ela trouxesse vivências desses imigrantes japoneses, trouxesse uma representatividade que não é tão comum, não só na literatura, mas na ficção brasileira como um todo, né? Até se você pensar no audiovisual, tem poucas obras. Se você pensar no audiovisual mais popular, de seriados e novelas, talvez você conte personagens descendentes de japoneses no dedo, e às vezes quando eles não são interpretados por atores que não tenham nenhuma característica mesmo, né? A gente já teve essas questões, mas eu queria que eles fossem bem humanos, que eles não fossem que quando as pessoas lessem esse livro, elas não tivessem uma experiência de distância com os personagens, que eles parecessem humanos para elas, que elas pudessem se identificar com eles, entendendo todo aquele contexto de imigração, de conflito cultural até, mas sem que isso transformassem eles em algo não muito palpável ou estereótipos, que infelizmente é bastante comum, né, quando tem retratos de orientais aqui no Brasil. Você falou um pouco de algumas leituras, né, que, enfim, foram ali constantes no teu processo de composição, e daí eu fiquei curiosa, como é que foi se formar leitora estando no Japão? Como é que foi esse processo? Já que, né, você ficou um tempo considerável por lá, como é que foi teu processo de formação de leitura? Foi muito... Bom, começou que tinha um período, assim, quando eu estava com uns 12 anos, eu estava... Por todo esse contexto de imigração e suas dificuldades, eu estava um tanto deprimida, e aí a minha mãe comprou para mim um livro em português mesmo, né? Lá nós temos algumas lojas de produtos para brasileiros, e essa parte das obras que são vendidas lá, elas são muito restritas, tanto que o livro que ela me comprou era Harry Potter, que na época era uma febre, né? Era meio inevitável que tivesse essa tradução. E aí, assim, era um período que eu estava aprendendo em inglês, então eu conseguia fazer alguma leitura, principalmente disso de infanto-juvenil. Então, lá eu tinha acesso, né, a livros até baratos, escritos em inglês, e os livros escritos em português eu acabava indo atrás de e-books mesmo, né? Tinha alguns sites gratuitos, tinha outros sites que não que eram acabavam naquele contexto de pirataria um pouco, mas era o que eu conseguia para ter contato com a literatura escrita ou traduzida para o português. Então, e aí foi muito, acho que foi um processo livre, né? Às vezes quando eu converso com alguns amigos meus que cresceram aqui no Brasil, que eles tiveram aula de literatura, eles tiveram uma experiência muito guiada, às vezes forçada, às vezes precipitada em relação a alguns autores e sua complexidade, que gerou até traumas ou um afastamento, né? E eu acho que nessa parte eu acabei tendo sorte, porque eu fui explorando, tendo curiosidade sobre um autor, aí lendo um pouquinho sobre ele e outros autores ou autoras que tinham alguma coisa a ver, e ia experimentando. Então, foi algo bastante livre, curioso e de experimentação mesmo. Partindo pelo cânone, né, como eu falei, porque quando você vai ler sobre literatura, vão falar mais sobre esses autores ou autoras que são mais consagrados, e aí depois isso de experimentação é algo que eu tenho até hoje, né?
uma curiosidade, ou ouço alguma coisinha, ou leio alguma coisinha sobre algum autor ou autora diferente, eu tento experimentar, tento hoje em dia ler bastante contemporâneos, que eu acho importante, contemporâneos brasileiros, ler também pessoas fora desse eixo, né, ocidental, europeu, ler autores africanos, autores asiáticos também. E nós estamos numa fase bem bacana, né, assim, em relação a tanto a proliferação e fortalecimento, né, dessa literatura contemporânea brasileira. Não sei se é porque eu estou muito numa bolha, né, que convive com isso, e também de traduções, né, de autoras de países que não eram tão comuns serem traduzidas para o Brasil. As editoras, elas estão fazendo esse esforço, talvez pelo esforço também dos clubes de leitura, né? Pois é, você sabe, você estava falando aí e eu pensei o seguinte, que nós aqui também decidimos que a gente ia se dedicar mais intensamente à literatura contemporânea. Uhum. E esse programa aqui, né, esses vídeos que a gente grava, basicamente vão nessa direção. Foi como a gente lê literatura contemporânea, conversar com os nossos pares de uma forma produtiva, né? Daí veio a ideia do programa. Inclusive, a gente já conversou aqui com o Vladimir Vaz, um dos editores da Urutau também, né? Quando a gente tratou com ele e com a Manuela Bezerra do livro editado em Portugal e no Brasil, O Volta para Tua Terra. Então, trazer você aqui, falar de um romance super atual e com uma perspectiva histórica inovadora também, porque faz essa ponte bem pós-moderna entre presente e passado, se encaixa perfeitamente nisso. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa, Rafaela, que é o seguinte: uma palavra que você mencionou duas vezes aí e que me fez lembrar aquele texto famoso do Murakami sobre a escrita de romance, né? E ele tem uma hora que ele chega lá e fala, olha, o meu tesão mesmo é a reescrita. E você falou aqui já, né, umas duas vezes, umas três vezes desse processo de reescrita. Eu queria que você retomasse um pouco isso, né? Como que foi essa edição do livro, né, no fim das contas, em termos de reescrita? Você mostrava para pessoas lerem? Como é que funcionou isso aí? Porque ele descreve o seguinte, olha, eu pego o meu livro, termino, entrego para minha esposa, ela lê, eu reviso, ela lê de novo, aí eu mando para o editor, e aí dezenas de reescritas, no fim das contas. Você é tão obsessivo assim a esse ponto? Como é que funciona? Sim, eu cheguei a mostrar para, principalmente um amigo, né? Eu tentava mostrar para outros, mas você sabe como é que é, nem todo mundo dá atenção para o manuscrito enquanto ele está se formando. E tinha um amigo que ele acabava comentando mais, mas era principalmente assim, a minha releitura mesmo, e reescrever não necessariamente assim na ordem em que o livro ficou reestruturado, até porque a estrutura que ele tem publicado veio em função dessa reescrita, né, de perceber que um capítulo ali tinha uma sequência melhor se viesse depois de algum outro, mas era assim, de pegar e reescrever palavra por palavra mesmo. Eu sou uma escritora bem adepta do digital, então eu colocava duas janelas do Word, uma com ele, com o que estava escrito até então, e ia reescrevendo capítulos inteiros. A partir disso, ganhava fôlego para tratar de partes que eu ainda não tinha conseguido explorar, que eu sabia, né, que fariam parte da história. Essa reescrita, ela ajuda, vocês falaram, né, da linguagem, né? Sempre quis trazer uma linguagem que ela tivesse um quê de poético para tratar de assuntos difíceis, né, para eles não ficarem tão ásperos, e porque é um tipo de linguagem que eu gosto também nas minhas leituras. Então, a reescrita, ela ajuda também a encontrar e reencontrar palavras para que tenham a sonoridade ou o sentido que é o que aquele trecho precisava. E também, assim como, não
querendo me comparar, né? Mas assim como nos livros do Murakami, né? É interessante que ele também goste muito da reescrita, porque os livros dele, ele tem revelações, ele tem coisas que não são mostradas de cara, escancaradas desde a primeira vez que um personagem ou um elemento é introduzido, né? Tem algumas coisas no Peixes de Aquário que elas são abertas para o leitor mais para o final, mas eu não queria que caísse no colo dele sem nenhum preparo, precisava plantar essas sementes. E como eu escrevi o livro fora da ordem que ele foi estruturado depois, né, que eu estruturei, nessas reescritas eu pensava, nesse trecho eu consigo encaixar um indício disso. Então, a reescrita também ajudou nisso. Ajudou muito na escolha dos tempos verbais também, porque quando para tratar dessa imersão no psicológico dos personagens, eu tentei trazer bastante o presente, quando falo do passado, dessa experiência de você lembrar, porque acho que quando a gente lembra, a gente não traz o passado para o presente, a gente injeta o nosso presente na nossa visão do passado, né? Queria trazer um pouco desse mecanismo de memória para os capítulos da década de 40, e também para os capítulos, principalmente da Aiko, que ela está vivendo essa confusão entre tempos, alternar entre tempos verbais, mas de uma forma que fosse bem encaixada. Então, a escrita também trouxe isso. É um processo Você que eu sabe adoro. Assim, que... é gostoso reencontrar o livro e remodelar ele. Sim. Então, a Ana gostou demais daquele capítulo, o Porteira Aberta, né? A gente falou dele agora há pouco. E eu, assim, me apaixonei por esse capítulo. Você falou de uma linguagem mais poética, e o Kiko chora. Esse capítulo, ele começa com um poema, né? O interior do gomo do colmo é oco, a não ser quando lá germinam princesas do tamanho de um polegar. A seiva as alimenta até a chegada do velho cortador de bambu. A vida começa em um bioma aquático. O barulho do mar circula sempiterno como se dentro da concha. Carbono, enxofre, fósforo, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Não há cores, só o escuro acortinado pelas pálpebras fechadas. Nada tem nome, uma existência feita de ainda nãos e nunca antes. Os pés tocam a finitude de um mundo. A casca do ovo diminui mais e mais em um abraço sufocante. A contração gera o desterro. E por aí vai, né? Assim, é um capítulo que eu li e reli aqui, porque e a Andrea Carvalho Gavita destacou esse aspecto das suas imagens poéticas que aparecem o tempo todo, né? Sim. Eu também gosto bastante desse capítulo. Não sei se eu escreveria um livro inteiro, porque acho que ele talvez se tornaria uma leitura distante, né, para muitos leitores, mas eu gosto bastante dele, assim, os capítulos, como eu falei, eles têm óticas de personagens diferentes, em fases da vida diferente, e por mais que seja um narrador onisciente em terceira pessoa, eu tento emprestar um pouquinho deles, assim, tentar usar, quando nos capítulos da Kaede mais velha, como ela trabalhou com costura, trazer expressões que tenham a ver com costura na construção de imagens, ou no da Tio, quando ela é criança, trazer assim, algumas construções que refletem isso. E esse é um capítulo na ótica de um feto e depois um bebê recém-nascido. Então, o que eu... É difícil saber, nós não temos a memória, né, da nossa experiência até pelo menos os 2 anos de idade. Então, eu quis emprestar algo mais mítico para isso, né? Misturar possíveis sensações e visões desse feto com essa linguagem poética e até com algumas coisas do folclore japonês, né? Ligada a nascimento e morte também. E aí o outro capítulo que você falou, ele vai num inverso, né? Ele é mais seco pelo momento que a personagem está vivendo. É o perspectivismo do feto, esse capítulo. Sim, sim. E funciona muito bem. Pois é, eu queria saber
também dessa dimensão da recepção do livro, né? Como é que você está vendo a recepção do livro? Porque, ao mesmo tempo em que é uma temática muito associada à experiência bastante particular, né? Essa experiência histórica muito particular desse deslocamento, desses núcleos familiares todos, né? Rumo a um desconhecido, mas existe essa dimensão da experiência feminina, acho que até por ter essa recorrência, né? Tenta ficar nessa narrativa, ficar dentro desse espaço familiar, então é muito difícil a gente não se reconhecer, ainda que bastante distante das personagens, né? Como é que tem sido a recepção do livro? Como é que você está percebendo a leitura das pessoas? Então, né, o livro, o Peixes de Aquário, ele vem desse movimento, né, das editoras independentes abrirem espaço, né, para autores, e sendo editoras independentes, ao mesmo tempo, infelizmente, elas acabam tendo um espaço diferente das grandes editoras, até em revistas literárias de abrangência maior, mas durante a Urutau, ela faz bastante divulgação, né, nos canais dela. Durante a pré-venda, eles operam com um sistema parecido com o de Catarse, né, para mesmo financiar os primeiros exemplares. E para divulgar durante esse período, eu fiquei com bastante ansiedade, acabei misturando um pouco com as minhas experiências, né, com comunicação social, e fazer uma campanha para tentar atingir bastante pessoas. E nesse primeiro momento teve bastante gente que se interessou, principalmente conhecidos meus, em adquirir o livro. Nem todos comentaram, né, se leram, se não leram depois. E aí também eu fiz um esforço de apresentar ele para pessoas que falam, né, sobre literatura contemporânea na internet, e com isso foram surgindo pessoas que eu não tenho bastante contato, pessoas novas, assim, e é bem gostoso, né, quando você atinge as pessoas que não conheciam você e tiveram uma curiosidade por algum motivo pelo livro. Até agora, todo mundo foi bastante positivo em relação à leitura, comentam, né, partes, personagens favoritos, gostam da história dos personagens. Falam bastante isso que vocês comentaram, né, sobre, apesar de tratar de imigrantes, não é no exotismo, é bastante recorrente falarem disso, falarem das personagens principais. É uma recepção em relação a gênero de leitores bem mista, gênero e faixa etária, né? Não consigo perceber, esse livro é mais lido por mulheres. Também tem bastante homens que vêm comentar. E está numa fase bastante gostosa, né? Que apesar do livro ele ter sido lançado em setembro de 2021, principalmente livros de editoras independentes, eu acho que ele vai tendo uma recepção que vai se crescendo e que leva tempo. E no pós-pandemia, aqui em Curitiba, eu comecei a fazer parte de um coletivo literário, que é a Membrana Literária, que reúne bastante gente maravilhosa que está escrevendo, autores e autoras contemporâneas. E aí, com essa troca, também tem uma expansão dessa recepção, atingindo outras pessoas, atingindo integrantes, né, desse coletivo e outras pessoas também, porque a gente está fazendo bastante um esforço de disseminação dessa literatura contemporânea feita com pessoas da Grupa em eventos literários aqui em Curitiba, né, principalmente. Então, a gente participa das feirinhas, foi assim que até eu conheci o Ricardo. A gente participou da FLIB na Biblioteca Pública do Paraná, e aí tem essas trocas, né, com leitores, com outras pessoas que escrevem. Sim, sim. Foi muito bom aquele encontro. Viu, Rafaela? Pensando assim, né, no seu livro de contos e no seu romance, ambos transitam em regiões que são bastante líricas, são bastante humanas,
tem essa presença da infância, a presença da velhice também no Peixe de Aquário, e da infância muito forte no Enterrando Gatos. Mas, ao mesmo tempo, tem uma violência que corre em paralelo, né? Nos contos, essa violência acontece o tempo todo, né? Muitos deles vão nesse sentido, de uma espécie de linchamento, do ataque das crianças à viúva que não queria enterrar o seu falecido, né? Aquela sensação ambígua da maternidade, né, da mãe do conto Enterrando Gatos. Como é que você pensa essa relação entre essa poética toda das imagens que a gente discutiu agora há pouco, dessas relações fraternais, né, da família de Peixe de Aquário, com essa violência que atravessa, né, o seu texto? Como que se dá essa sua predileção por fazer esse contraponto entre a violência e esse outro aspecto mais lírico, mais familiar, mais poético também? Sim, bom, não dá para falar que eu comecei a escrever num contexto que eu vou dizer, porque desde que eu sou adolescente eu faço experimentos de escrita em textos que acabaram guardados, alguns muitos perdidos, né, em HDs de computadores que foram desativados. Mas eu começar a escrever com coragem de publicar foi por volta de 2017 que eu comecei, em um contexto no Brasil que é um contexto que ainda é forte, bastante pautado por um ódio ao diferente, bastante pautado às vezes por histerias coletivas, por polarizações. Então, acho que isso tudo me contamina como pessoa, me angustia como pessoa, e como autora eu sinto muita necessidade de tratar dessas angústias, né? Tanto essas angústias que têm a ver com o momento presente do Brasil, quanto algumas angústias que acho que talvez sejam inerentes a ser uma ser humana, que as ambiguidades da maternidade, como você falou, a perda da inocência, né? Eu acho que as ideias que às vezes surgem para mim de histórias, sejam contos ou para romance, às vezes tem as crianças colocadas nessa situação de perda de inocência, ou animais desamparados, né? Eu gosto muito de animais, então sempre que tem essa situação em que eles são postos em risco ou em violência, algo que eu sinto uma angústia na carne. Mas a vida não é só isso, né? A vida ela também é feita, às vezes, pequenos momentos, pequenas imagens, pequenos contatos que são muito bonitos, que eles têm cor, eles têm sentimentos, sensações, eles alimentam o lado poético também. Então, essas duas coisas me movem muito. E, para mim, eu queria transmitir esses dois sentimentos na escrita, seja escrita de contos, seja na escrita desse romance também, né? Essa ambiguidade da vida, que ela é bonita, mas ela também é permeada por violências. E tem essas violências, né, que você comentou, de linchamento, de ódio ao outro, de silenciamentos, que ela está muito, muito exacerbada, né, nesse momento presente. Isso que você está falando, para mim, saltou aqui na minha memória a cena essa capítulo que narra a morte da porca, né? Uhum. Porque é exatamente isso que você está falando, essa cena de uma violência extrema que, né, encharca a personagem com aquela, né, com aquele sangue, com aquela coisa, e no fim é aquilo que dá a oportunidade dela conhecer um amor, né, de viver uma relação, e a partir daquela violência que, na verdade, ela, inclusive, né, está se lamentando muito, então, essa delicadeza do encaixe das situações, tá?
das mais brutais junto com essas mais delicadas, esse mosaico, eu acho que é o que me chamou mais atenção mesmo desse teu processo de composição narrativa mesmo, né, dessa alternância e que no fim das contas deixa tudo muito realista, né, porque no fim das contas a vida é composta por esses momentos, né, muitas vezes tem essa duplicidade. Você tem outros planos literários para outras incursões? O que você tem pensado a respeito disso? Ah, tenho sim. Tenho alguns contos que eu tenho guardado porque eu quero trabalhar mais eles. Eu ainda não percebi uma linha em comum com eles para reunir todos em um livro só. Eu estou trabalhando também com poesia, talvez até por essa troca com a Membrana, né, que tem bastante poetas. Nessa questão da escrita, né, que você falou mesmo em prosa, que ela tem um diálogo com a poesia, ela acabou me atraindo como a linguagem para um projeto que eu estou fazendo, que trata diretamente, né, sobre mecanismos de memória. Então, acho que esse é o trabalho que eu tenho mais desenvolvido. E tenho também trabalhado em conjunto com a Membrana em algumas publicações coletivas, né? Recentemente, a gente lançou uma zine que chama Brasil, e tem vários textos, fragmentos escritos por pessoas diferentes, mas que eles são assinados coletivamente, sem apontar, esse é meu texto, esse é outro. Tem um outro projeto também, que acho que talvez eu não possa revelar muitos detalhes, mas que é como se ele fosse uma expansão desse trabalho, né, com o Brasil. E eu também tenho, assim, muito embrionário, uma ideia de um romance que também trabalha com, pelo menos no momento assim mais forte, uma personagem mulher como protagonista. Eu Mas é sabia que algo... você iria para a poesia também. Eu sabia. Lendo o Peixe de Aquário, eu falei, não tem como não ir, assim. Tem muitos momentos poéticos ali. Tenho gostado bastante também. Ter essa troca com pessoas que escrevem poesia na contemporaneidade, para mim, às vezes, é encorajadora. Muitas vezes a forma como, até no ensino mais formal, a gente tem um contato com a poesia, parece que ela é algo inalcançável, ou que isso que você escreveu, talvez não seja poesia, mas muitas vezes é sim poesia, né? E ter esse contato com o pessoal da Membrana me deu esse impulso para abraçar essa outra linguagem. Poxa, legal, foi muito bom conversar com você, poder te dizer pessoalmente que acho que teu livro é excepcional, me proporcionou momentos, uma leitura excelente. É, eu fiz questão de ressaltar, né, que um livro denso, mas eu tenho que te dizer que eu não consegui largar, eu li num dia e meio, porque eu realmente não consegui largar, é uma leitura que me prendeu bastante, então te agradeço e espero aí, eu te vejo um futuro brilhante aí, seja como poeta, seja como prosadora, né? Te agradeço bastante e também por ter proporcionado essa leitura excelente. Eu que agradeço, Ana, por você ter feito essa leitura e você estar comentando, e o espaço que você, Ricardo, estão me proporcionando aqui para conversar, que agora essa é uma conversa que nós estamos fazendo, né, remotamente, mas eu espero também encontrar vocês pessoalmente para a gente conversar bastante. Maravilha, a gente está sempre em Curitiba, a gente vai se encontrar aí alguma hora, com certeza. Maravilha. Quer encerrar? Pode ser você, pode ser. Tá bom. Então, agradeço muito a tua presença, Rafaela. Hoje a gente falou aqui do Peixes de Aquário, recomendo, a gente vai deixar na descrição do vídeo o link para você adquirir essa obra, né? Também a gente pode deixar do Enterrando Gatos também, aqui um livro de contos da Rafaela, bem legal.
Foi um prazer conversar contigo. E voltamos aí na próxima semana com outro livro. O prazer Obrigado. foi meu.